Ansiedade. Você já sentiu ansioso alguma vez? Quase todo mundo hoje já passou por essa ansiedade. E eu convido a você a abrir a tua Bíblia, lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Você que está em casa aí também tem a oportunidade de pegar a tua Bíblia e abrir, para que realmente possamos ouvir o que Deus tem preparado para cada um de nós. Apocalipse, 1 Pedro, desculpe, capítulo 5, versículo 7. Já encontrou aí? Algumas folhas estão sendo abertas. Nesse momento, se a tua palavra está aberta, feche teus olhos, vamos falar com Deus. Santo e bondoso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos a certeza que o Senhor se faz presente em nosso meio. E nesse momento, ao abrirmos a tua palavra, a Santa Bíblia, que o teu Santo e bom Espírito Santo, que inspirou os profetas a escrever este livro, também agora possa vir falar no nosso coração. Que o eu, Senhor, possa calar. Que talvez os pensamentos durante a semana que tem nos carregado possam se afastar e que realmente possamos estar conectados contigo para ouvirmos a tua voz. Nos abençoe hoje, é isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele aqui, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem nunca teve ou passou por ansiedade? Tem algumas pessoas, quando compram uma passagem para fazer uma viagem, é uma terrível. Por quê? Porque até mesmo ele fica comprar, que dia eu vou, que hora eu vou, será que vai ter? E a ansiedade, ele começa a agir na pessoa. Eu pesquisei um pouco sobre a ansiedade, e a ansiedade ela pode ser provocada por qualquer motivo, eu escrevi aqui, pois depende da importância que o indivíduo dá a uma determinada situação, e pode surgir tanto em adultos quanto em crianças. O ponto é, se nós damos tanta ênfase ou importância em algo, isso vai trazer em nós o quê? Ansiedade. Eu comprava algumas passagens para poder viajar, e toda vez que eu comprava a passagem, surgia o que? Adivinha? Ansiedade. Agora eu faço você agora pensar um pouco aí, se você estivesse numa situação, você ganhou, olha aqui, você ganhou uma passagem para os Estados Unidos, olha que bênção. Você agora vai viajar, e essa viagem sabe quando é que é? Amanhã. Você ganhou, amanhã você vai viajar, só que você não fala inglês. Talvez alguns como eu não falem inglês. Talvez chegar lá, como é que vai ser? Como é que você reagiria? Eu tenho certeza que alguns aqui nem iriam dormir hoje, não é verdade? Por quê? Ansiosos. Como reagimos à ansiedade? Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais ansiosas. No Éden, quando Adão e Eva pecaram, tiveram medo, ficaram o quê? Ansiosos. Qual vai ser a reação de Jesus? Qual vai ser a reação? Deixa eu te falar uma coisa, a ansiedade, ela faz parte da vida. Todos nós passamos por essas ansiedades, mas aí tem um problema, se essa ansiedade ela é aguda, é demais, ela se torna um problema. E quais são então o resultado da ansiedade? Eu anotei alguns e quero passar aqui para vocês também. Existem diversas causas que sozinhas ou então combinadas ou juntadas com outras coisas podem vir a trazer essa ansiedade ou desencadear um transtorno de ansiedade na pessoa. Sabe qual é? Traumas. Será que traumas traz ansiedade? Estresse, são algumas, genética, doenças físicas e até mesmo a depressão. São algumas coisas ou causas que podem nos trazer a ansiedade. Será que ansiedade é pecado? Sentir ansiedade é pecado? O que você acha?
Não? Sim? Não? Não. Após o pecado, a ansiedade também entrou no mundo. E hoje nós temos ou passamos por essa ansiedade, é por consequência do pecado. Deixa eu te recordar um momento que a Bíblia mostra que até mesmo Jesus passou por a ansiedade. Sabe que momento foi esse? Sabe que momento foi esse? Pensa um pouco aí. Pode falar aí? Diga aí pra gente. Muito bem, parabéns. Como é teu nome? Agora que travou, viu? Vitor. Parabéns, Vitor. Nesse momento, quando Jesus estava ali no Getsêmani, ele passou por uma tremenda ansiedade. Ele passou até mesmo a suar gotas de sangue. Jesus também passou por ansiedade. O pecado que estava sobre ele, de toda a humanidade, o fez passar por ansiedade, uma ansiedade tremenda. Mas sabe, ter ansiedade não é pecado. Então fique tranquilo. Se você tem esse problema, se você passa por essa dificuldade, não fique com medo. Isso não é pecado. E hoje nós iremos saber qual é a solução para a ansiedade. Eu convido então você a abrir a tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 25 até o 34. Achou aí? Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E o versículo 27 continua dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvago ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. O versículo 30 diz assim: ora, se Deus veste assim na erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí o versículo 33, ela diz o segredo para a ansiedade. Diz aí: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E terminando o versículo 34, diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Essa leitura está dizendo mais ou menos assim para mim e para você: filho, calma, está passando por dificuldade, não se preocupa, buscai primeiro quem? Deus. Buscai primeiro Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão o quê? Acrescentada. É mais ou menos assim. Conta uma história de um rapaz, na verdade de uma senhora, uma mãe e uma criança. E essa mãe tinha que pegar água lá no riacho. E ela
precisava descer assim não sei se vocês chamam ladeira ou lomba, é por aí, né? Descer ali um barranco, podemos dizer assim, para pegar essa água. E toda vez a mãe pegava o seu filho, colocava então segurava na sua mão e levava até o riacho. Pegava então aquele balde com água, colocava na cabeça, ela tinha habilidade, e o filho olhava assim, mas como a mamãe faz isso? Colocava na cabeça e ela ia equilibrando e segurando a mão do menino de novo e subia novamente para voltar para casa. E todos os dias ela tinha que fazer isso. Não tinha água encanada, todo dia pegava o filho, colocava então o balde, enchia com água, colocava na cabeça e então passava a ir para casa. Só que um dia a mãe não conseguiu ir. E o filho pensou, eu já sei fazer isso, eu já vi a minha mãe fazer isso, minha mãe faz todos os dias isso. E ele pensou, hoje eu vou lá pegar água. Uma criança, então pega o balde, aquele balde, ele coloca então no seu braço e começa a carregar. E vai descendo até chegar ao riacho. Chegou no riacho, ali naquele riacho, primeira dificuldade que teve. Como é que eu vou colocar água aqui dentro? E ele pensou, e a primeira dificuldade veio. E ele então, primeiro ele pega com um balde, vai enchendo devagarzinho, pega mais um e vai enchendo, e até o ponto que aquele balde que a mãe pegava com tanta facilidade, estava cheio. Só que agora ele teria que fazer o quê? Carregar. Subir novamente a ladeira ou barranco, para que realmente pudesse levar para sua mãe. Então ele pega uma criança, você sabe que ela não tem muita força, com água, e ele coloca então com dificuldades, fazendo muita força, ele consegue colocar na cabeça. Mas ele percebe, a mamãe faz isso com tanta facilidade, mas para mim parece ser tão difícil. E ele então começa a colocar na cabeça. Colocando ali aquele balde na cabeça, ele começa a dar os primeiros passos. É difícil, está com dificuldade. É difícil, está pesado. E parece que agora ele começa a subir e o peso começa a fazer o quê? Parece que está pesando cada vez mais. Ele não tem força. E em um determinado momento, ele, sem forças, tropeça e adivinha que faz o quê? Derrama toda aquela água em cima dele. Ele então sai rolando e as sujeiras então da poeira ali do chão começam a sujar. E calmamente a mãe desce, vê aquela situação, a mãe não reclama, a mãe não briga, a mãe não diz nada. A única coisa que a mãe faz, pega o seu filho, abraça o seu filho, mesmo sujo, com lama ali, com a água, com a poeira misturada, ela abraça ele, e agora ela pega o balde, desce com o filho, enche o balde, coloca na cabeça e vai. Muitas vezes nós somos essa criança. Muitas vezes nós queremos brigar ou vencer a ansiedade, sabe o quê? Sozinho. Não, eu consigo, eu sei. E muitas vezes esquecemos do nosso pai, fazendo um paralelo com a mãe. Nesse momento, Jesus aqui, ele pede para mim e para você. Quando caímos, ele não fala, olha, por que você caiu? Bem feito. Não, ele não é assim. Ele não me condena, ele não te condena. Mas da mesma forma, ele nos ama. E se em algum momento da nossa vida nós caímos pela ansiedade, pelo medo, pela dificuldade, ele não nos condena, mas ele o que ele faz? Ele nos ajuda, ele nos pega, ele nos abraça com o seu amor. E sabe o que mais? Aquela carga que eu tentava conseguir carregar sozinho, essa carga agora, Cristo Jesus leva. E quando nós estamos com Cristo Jesus, não há ansiedade, não há dificuldade. Sabe por quê?
porque Ele irá na frente. Salmos 37, versículo 5, sabe o que diz lá? Vamos abrir então a Bíblia. Salmos capítulo 37, versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia em quem? Confia nele, e o mais ele fará. Essa é uma das grandes dificuldades que eu e você temos. Confiar em Deus. Quando eu passo por problemas, quando eu passo por dificuldades, nós precisamos colocar em Deus a nossa ansiedade. Ah, pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas quando colocamos realmente essa ansiedade, esse medo nas mãos de Deus, fica mais fácil. Nós iremos passar por problemas, iremos, mas a vitória será certa, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. A ansiedade pode trazer muitos males, mas eu digo uma coisa: se com Deus a ansiedade pode vir, porque o pecado está aí, mas com Deus a nossa vida será bem mais leve. E talvez eu fale para alguém aqui que vive ansioso, preocupado, uma pandemia rolando aí, pessoas passando por dificuldades, doenças, sem emprego, talvez a família tenha alguém enlutado. Como é que vai ser? Como vão reagir? E da mesma forma que aquela mãe ajudava o filho, Cristo hoje quer me ajudar. Cristo hoje quer te ajudar. E Ele quer levar sobre Ele toda a sua e a minha ansiedade. Ele quer fazer a nossa vida mais leve. Mas a nossa vida só será leve quando estivermos com Cristo Jesus. Eu convido a você a ir mais uma vez, talvez ali para 2 Crônicas. E esse é um texto que eu quero que você medite nesta manhã. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Versículo 3 diz assim: então Josafá teve o quê? Medo. Quem nunca teve medo? Quem nunca passou por uma ansiedade? Todos nós. Mas olha o que conta aqui, o que Josafá fez. E pôs-se a buscar a quem? Ao Senhor. E lhe apregoou o jejum em toda Judá. Josafá teve medo. Josafá passou por ansiedade. Mas sabe qual foi a reação de Josafá diante de tudo isso? Sabe qual foi? Foi buscar a quem? A Deus. Josafá, então, ele pôs-se a buscar a Deus. Quando eu e você estamos passando por problemas, por dificuldades, por medo, por ansiedade, qual é a nossa atitude? Será que estamos buscando a Deus? Será que estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida? Se não estamos colocando Deus em primeiro lugar, que hoje possamos realmente ter um propósito com Deus, para que realmente a nossa vida possa ser uma vida diferente. Josafá saiu vitorioso. Sabe por quê? Porque colocou Deus em primeiro lugar. Sabe quando a nossa vida será uma vida vitoriosa? Não materialmente, mas espiritualmente, quando colocarmos o Senhor em primeiro lugar da nossa vida. Pergunto para você nessa manhã: você quer colocar Deus em primeiro lugar na tua vida? Você quer lançar toda a tua ansiedade, todo o teu medo naquele que pode resolver realmente os nossos problemas? Hoje,
Jesus, Deus, deixou a tecnologia, deixou pessoas, então, psicólogos, para poder ajudar a tratar isso, essas doenças, mas Ele também quer fazer parte da tua vida. E se você não tem lançado todo o teu medo, a dor e a ansiedade sobre esse que pode curar, esse que pode transformar a minha e a tua vida, que realmente nessa manhã nós possamos fazer isso. Eu convido então a você meditar na letra deste hino. Medite, e eu peço para você que faça uma oração a Deus. Faça uma oração a Deus de entrega. Mesmo no momento que irá cantar aqui, feche teus olhos e medite na letra. Medite então, entrega realmente o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará.